Prabhupada aqui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bom dia a todos. Todos bem-vindos. A gente está fazendo várias comemorações nesse mês, né, o mês de Kartika. Então a gente está fazendo adoração todos os dias da Damodara, né? E aí hoje é o dia que a gente estaria comemorando esse dia de Damodara. Então eu separei, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou ler um capítulo do Bhagavad Gita e a gente vai fazer uma comparação desse capítulo com o Srimad Bhagavatam na mesma situação parecida. A gente vai ver quando Arjuna vê a forma universal e depois a gente vai comparar com os passatempos infantis de Krishna. Eu queria trazer essa comparação. E aí, por isso hoje eu vou ler. E aí, se tiver alguma dúvida enquanto eu ouvir a leitura, eu vou parar também para comentar algumas coisas. Quem quiser pode levantar a mão e a gente comenta, pode ser? Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Na mais obscura ignorância, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a chote do conhecimento. Ofereço de minhas respeitosas reverências. Quando será que Srila Rupa, Goswami Prabhupada, que dentro deste mundo material aceitou como sua missão satisfazer o desejo do Senhor, Chaitanya, dar-me refúgio sobre seus pés de lótus? Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vistam Cha. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mestre espiritual e os pés de lótus de todos os Vaishnavas. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de Srila Rupa Goswami e de seu irmão mais velho, Sanatana Goswami, bem como de Raghunatha Dasa e Raghunatha Bhatta, Gopala Bhatta e Srila Diva Goswami. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Krishna Chaitanya e ao Senhor Nityananda, e também a Advaita Acharya, Gadadhara, Srivasta e aos demais associados. Ofereço minhas respeitosas reverências a Srimad Radharani e Shri Krishna, bem como suas companheiras Shri Lalita e Vishaka.
He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Ó meu querido Krishna, és o amigo dos aflitos e a fonte da criação. És o Senhor das Gopis e amante de Radharani. Ofereço-te minhas respeitosas reverências. Tapta Kamchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Ofereço meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra o ouro derretido, e que é a rainha de Vrindavana. És filha do rei Vrishabhanu e és muito querida ao Senhor Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ofereço minhas respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas do Senhor. Exatamente como a árvore dos desejos, eles podem satisfazer os desejos de todos e estão cheios de compaixão pelas almas caídas. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Ofereço minhas reverências a Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasa e a todos os outros que estão na linha devocional. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Alguém está vindo pela primeira vez? Vipassina? Então a gente pode ser... A gente vai ler o Bhagavad Gita, que é uma conversa entre Krishna e Arjuna. Durante essa conversa, Arjuna ele se lamenta a Krishna, que ele não queria lutar, porque ele vê no campo adversário os seus amigos, os seus parentes, os seus mestres. Então ele hesita em lutar. Com essa hesitação, ele se rende a Krishna e ele começa a perguntar a Krishna, porque Krishna encoraja ele a lutar, a cumprir o Dharma. E nisso, Krishna revela todo esse conhecimento que havia sido perdido. E essa é a conversa do Bhagavad Gita, né? Até o 18º capítulo, na qual Arjuna se rende, né? E Krishna aí conclui todo o conhecimento. Durante essa conversa, Krishna, após explicar a ele a opulência da verdade absoluta no capítulo anterior, ele logo após mostra a forma universal para Arjuna. Arjuna pede para ver essa forma universal de Deus, esse eu supremo em um único lugar. Então, antes ele fala da opulência do absoluto, no capítulo 10, e no capítulo 11, Arjuna fica desejoso de ver essa forma cheia de opulência, essa forma aisvarya, seria senhorio, cheia de esplendor, na qual deve ser adorada, na qual é supremamente elevada a qualquer coisa que a gente imagine. Então, Arjuna disse: pelo fato de eu ter ouvido as instruções sobre esses assuntos espirituais muito confidenciais que gentilmente me transmite, minha ilusão acaba de ser dirimida. Ó pessoa de olhos de lótus, eu ouvi enquanto falava pormenorizadamente sobre o aparecimento e desaparecimento de todas as entidades vivas e passei a entender tuas glórias inexauríveis. Ó maior de todas as personalidades, ó forma suprema, embora esteja diante de mim em tua posição verdadeira, como tu mesmo te descreveste, desejo ver como entraste nesta manifestação cósmica. Quero ver esta tua forma. Se achas que sou capaz de contemplar tua forma cósmica, ó meu Senhor, ó mestre de todo o poder místico, então mostra-me, por favor, este ilimitado eu universal. A suprema personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, ó filho de Prita, vê então minhas opulências constituídas de centenas de milhares de formas, de variadas formas divinas e multicoloridas. Ó melhor dos Bharatas, vê aqui as diferentes manifestações dos Adityas, Vasus, Rudras, as Vinikumaras e todos os outros semideuses. Contempla as muitas coisas maravilhosas que ninguém jamais viu nem ouviu.
Ó Arjuna, tudo o que quiseres ver, contemple imediatamente neste meu corpo. Esta forma universal pode mostrar-te tudo o que agora desejas ver. E tudo o que queiras ver no futuro. Todas as coisas, móveis e inertes, estão aqui completamente em um só lugar. Mas não me podes ver com teus olhos atuais. Por isso eu te dou olhos divinos. Observa minha opulência mística. Sanjaya disse: ó rei, tendo falado essas palavras, o Supremo Senhor de todo o poder místico, a personalidade de Deus, mostrou a Arjuna sua forma universal. Arjuna viu naquela forma universal bocas ilimitadas, olhos ilimitados e maravilhosas visões ilimitadas. A forma estava decorada com muitos ornamentos celestiais e portava um rishi, muitas armas divinas. Ele usava guirlandas e roupas celestiais, e muitas essências divinas juntavam seu corpo. Tudo era maravilhoso, brilhante, ilimitado, e não parava de se expandir. E centenas de milhares de sóis nascessem ao mesmo tempo no céu, talvez seu esplendor pudesse assemelhar-se à refulgente forma universal da pessoa suprema. Nesse momento, Arjuna pode ver na forma universal do Senhor as expansões limitadas do universo situadas num só lugar. Embora tenha sofrido muitos milhares de divisões. Então, perplexo e atônito, com os pelos arrepiados, Arjuna inclinou a cabeça para oferecer reverência, e então, de mãos postas, começou a orar ao Senhor Supremo. Arjuna disse: meu querido Senhor Krishna, vejo reunido em teu corpo todos os semideuses e várias outras entidades vivas. Vejo Brahma sentado na flor de lótus. Vejo o Senhor Shiva e todos os sábios e as serpentes divinas. Ó Senhor do Universo, ó forma universal, vejo teu corpo com muitos e muitos braços, ventres, bocas e olhos expandindo por toda parte, sem limite. Em ti não vejo começo nem fim. É difícil ver tua forma por causa de tua refulgência deslumbrante e unidirecional como fogo ardente ou imensurável resplendor do sol. Entretanto, em toda a parte vejo essa forma reluzente, adornada com várias coroas, massas e discos. Eis o objetivo primordial supremo. Eis o lugar definitivo que serve de repouso para todo o universo. És inesgotável e és o mais antigo. É o mantenedor da religião eterna, a personalidade de Deus. Esta é minha opinião. Não tens origem, meio nem fim. Tua glória é ilimitada. Tem inúmeros braços, e o sol e a lua são teus olhos. Vejo fogo ardente saindo de tua boca, e queimas todo este universo com teu próprio resplendor. Embora seja um, se expande por todo o céu, planeta e espaço intermediários. Ó grande pessoa, vendo esta maravilhosa e terrível forma, todos os sistemas planetários ficam perturbados. Todas as hostes de semideuses estão se rendendo a ti e entrando em ti. Alguns deles, muito aterrorizados, estão de mãos postas, oferecendo orações. Hoste de grandes sábios e seres perfeitos, brandando, que haja paz. Estão orando a ti e cantando os hinos védicos. Todas as várias manifestações do Senhor Shiva, os Adityas, os Vasus, os Satyas, os Vishvidevas, os dois Asvinis, os Marutas, os antepassados, os Gandharvas, os Yakshas, os Asuras e os semideuses perfeitos estão te contemplando com admiração. Ó pessoa de braços poderosos, todos os planetas e seus semideuses estão perturbados ao verem tua forma, tua grande forma, com seus vários rostos, olhos, braços, coxas, pernas, ventres e teus vários dentes terríveis. E assim como eles estão perturbados, eu também estou, ó Vishnu onipenetrante. Ao te ver com tuas muitas cores resplandecentes, tocando o céu, tuas bocas escancaradas e teus grandes olhos reluzentes, minha mente fica perturbada pelo medo. Já não consigo manter minha firmeza ou equilíbrio mental. Ó Senhor dos Senhores, ó refúgio dos mundos, por favor, conceda-me tua graça. Não consigo manter o equilíbrio vendo estes teus rostos resplandecentes parecidos com a morte. E esses teus dentes medonhos, em todas as direções, sinto-me confuso. Todos os filhos de Tarastra, juntamente com os reis que se aliaram a eles, bem como Bhisma, Drona e Karna, e nossos principais soldados também, estão precipitando em direção a tuas bocas amedrontadoras. E vejo algumas pessoas presas com as cabeças esmagadas entre seus dentes. Assim como as muitas ondas dos rios desembocam no oceano, da mesmo modo, todos esses grandes guerreiros entram incandescentemente em tuas bocas. Vejo todas as pessoas disparando
precipitadamente em direção a tuas bocas, como mariposas que são destruídas quando se lançam no fogo ardente. Ó Vishnu, vejo-te com tuas bocas flamejantes, devorando todas as pessoas de todos os lados, cobrindo todo o universo com tua refulgência. Tu te manifestaste com raios terríveis e abrasadores. Ó Senhor dos Senhores, cuja forma é tão aterradora, por favor, dize-me, quem és? Ofereço-te minhas reverências, por favor, seja benevolente comigo. És o Senhor primordial, quero conhecer-te, pois não sei qual é a tua missão. A Suprema Personalidade de Deus diz: eu sou o templo, o grande destruidor dos mundos, e vim aqui para destruir todas as pessoas, excetuando a vós, os Pandavas. Aqui todos os soldados de ambos os grupos serão mortos. Portanto, levanta-te, prepara-te para lutar e conquistar a glória. Vence teus inimigos e desfruta um reino próspero. Por meu arranjo, eles já estão mortos, e tu, ó Savyasati, és apenas um instrumento na luta. Drona, Bhisma, Jayadratha, Karna e outros grandes guerreiros já foram destruídos por mim. Portanto, mata-os e não fique perturbado. Simplesmente luta e derrotais teus inimigos na batalha. Sanjaya disse a Dhritarashtra: ó rei, após ouvir essas palavras faladas pela Suprema Personalidade de Deus, Arjuna, trêmulo e de mão postas, ofereceu repetidas reverências. Com a voz balbuciante, ele estava amedrontado quando dirigiu ao Senhor Krishna as seguintes palavras. Arjuna disse: ó Senhor dos sentidos, o mundo se regozija ao ouvir teu nome, e assim todos se apegam a ti. Embora os seres perfeitos te ofereçam suas respeitosas homenagens, os demônios têm medo e fogem de um lado para outro. Tudo isso se faz de forma justa. Ó pessoa grandiosa, maior até mesmo do que Brahma, és o Criador original. Por que então deveria eles furtar-se e oferecer suas respeitosas reverências a ti? Ó ilimitado Deus dos deuses, refúgio do universo, és a fonte invencível, a causa de todas as causas, transcendental a esta manifestação material. Eis a personalidade de Deus original, o mais antigo, o santuário definitivo deste mundo cósmico manifestado. És o conhecedor de tudo, e és tudo o que é cognoscível. És o refúgio supremo situado acima dos modos materiais. Ó forma ilimitada, penetras toda esta manifestação cósmica. És o ar e és o controlador supremo. És o fogo, a água e a lua. És Brahma, a primeira criatura viva, e és o bisavô. Portanto, faço questão de oferecer-te 1000 vezes respeitosas reverências, e volto a oferecê-las vezes e mais vezes. Ofereço-te reverências de frente, de trás, de todos os lados. Ó poder incomensurável, és o Senhor cujo poder não conhece limite. És onipenetrante e, portanto, és tudo. Colocando-te na posição de amigo, sem sequer conhecer tuas glórias, dirigi-me a ti com as seguintes palavras imprudentes: ó Krishna, ó Yadava, ó meu amigo, por favor, perdoa tudo o que eu possa ter feito por loucura ou por amor. Quantas vezes te desonrei, gracejando enquanto nos descontraímos, deitávamos na mesma cama, sentávamos, comíamos juntos, ou às vezes a sós e outras vezes diante de muitos amigos. Ó infalível, por favor, perdoa todas essas minhas ofensas. Eis o Pai desta manifestação cósmica completa, do móvel e do inerte. És o seu líder adorável, o mestre espiritual supremo. Ninguém igual a ti, e tampouco pode alguém ser uno contigo. Como então poderia haver alguém dentro dos 3 mundos maior do que tu, ó Senhor de todo poder imensurável? És o Senhor supremo que deve ser adorado por todos os seres vivos. Então me prostro para te oferecer minhas respeitosas reverências e pedir tua misericórdia. Assim como o pai tolera a insolência de um filho, ou de um amigo tolera a impertinência do amigo, ou uma esposa tolera a familiaridade do seu parceiro, por favor, tolera os erros que acaso eu tenha cometido contra ti. Após ver esta forma universal que jamais havia visto, sinto-me satisfeito, mas ao mesmo tempo minha mente está perturbada pelo medo. Por isso, por favor, conceda-me tua graça e torna a revelar tua forma como personalidade de Deus. Ó Senhor dos Senhores, ó morada do universo. Ó forma universal, ó Senhor dos 1000 braços, desejo te ver em tua forma de 4 braços, com elmo na cabeça, e portando massa, disco, búzio e flor de lótus em tuas mãos. Almejo ver essa tua forma. A Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, com prazer te mostrarei, através de minha potência interna, esta forma universal suprema, dentro do mundo material. Antes de ti,
Ninguém jamais viu esta forma primordial, ilimitada e plena de refulgência deslumbrante. Ó melhor dos guerreiros puros, antes de ti, ninguém jamais virá esta minha forma universal, pois nem através do estudo dos Vedas, da execução de sacrifícios, de caridade, de atividades piedosas ou de rigorosas penitências, posso eu ser visto sobre como esta forma no mundo material. Ficaste perturbado e confuso ao ver este meu aspecto terrífico? Agora basta, meu devoto, volta a livrar-te de toda a perturbação. Com a mente tranquila, podes então ver a forma que desejas. Sanjaya disse a Dhritarashtra. A Suprema Personalidade de Deus Krishna, quando fala dessas palavras, a Arjuna, manifestou sua verdadeira forma, a de 4 braços, e por fim mostrou sua forma de 2 braços, encorajando assim o amedrontado Arjuna. Ao aparecer como filho de Vasudeva e Devaki, ao ver Krishna em sua forma original, Arjuna então disse: ó Janardana, agora que vejo esta forma aparentemente humana e que possui tamanho e beleza, minha mente está tranquila e reassumi minha natureza original. A Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, esta minha forma que agora vês é muito difícil de contemplar. Até mesmo os semideuses sempre buscam a oportunidade de ver esta forma, que é tão querida. A forma que vês com teus olhos transcendentais não pode ser compreendida através do simples estudo dos Vedas, nem por submeter-se a sérias penitências, nem por fazer caridade, nem por prestar adoração. Não é por estes meios que se pode ver como sou. Meu querido Arjuna, só pelo serviço devocional indiviso é possível compreender-me como sou, tal como me apresento diante de ti, e assim poder me ver diretamente. Só desse modo podes ingressar nos mistérios da compreensão acerca de mim. Meu querido Arjuna, aquele que se ocupa em meu serviço devocional puro, livre das contaminações das atividades fruitivas e da especulação mental, que trabalha para mim e faz de mim a meta suprema de sua vida, sendo amigo de todos os seres vivos, com certeza virá a mim. Então esse é o capítulo A Forma Universal. Se diz que quem também viu essa forma foi em um outro período, mas não completamente, como Arjuna viu, foi o próprio Dhritarashtra. Uma vez Krishna foi visitar Dhritarashtra, e aí ele deu a visão para Dhritarashtra para poder ver essa forma, e Dhritarashtra orou pedindo: eu já vi tudo que tinha que ver, agora me traga de volta a cegueira, já é suficiente. Então aqui, Arjuna, ele vê a forma universal, ele vê todo o universo, vê toda a opulência, e ele fica amedrontado. É uma forma de Deus senhorio, a Isvarya seria o termo. Eu trouxe aqui o Srimad Bhagavatam para a gente ler alguns passatempos de Krishna criança, quando ele aparece na família de Nanda e Yashoda. Krishna, ele... Hare Krishna. Krishna, ele... Jai Mataji. Olha só, interessante. Aí, então tem no Netflix, né? Tá tendo uma série, né, animada. Ainda não assisti, mas é muito boa pelo que os devotos estão ali animados falando. Então, que mostra essa forma universal lá. Então mostra essa forma universal, essa parte. Vocês podem assistir, muito interessante. Maratonou? Aí, ó. Mas ele não está completa, não. Está completa. Está saindo toda semana. Então tá todo mundo na ansiedade. Também tem um filme de Nishinradeva também. Aí tem o filme de Nishinradeva também. Então quem souber inglês, a gente pode assistir um dia junto e alguém vai traduzindo simultaneamente. Já tem português. Já tem português? Então, diz que uma vez o Prabhu Giridhari, ele me falou que... Ele falou em aula, na verdade, né? Ele falou que eu estava assistindo a aula dele nesse dia. Mas ele estava falando que Krishna, ele criou toda uma história, né? Que é o Mahabharata, para no momento mais que todo mundo queria assistir, como assim estão assistindo a série, né? Para ali pegar
pegar aquela anúncio, né? Aí ele apresentou todo o conhecimento védico, que foi a propaganda. Desavisado. Agora a gente fez a mesma coisa, né? Teve uma propaganda da transcendental, né? Nessa série, no momento que está tendo a batalha, eu não. Olha o spoiler. É um spoiler permitido. E é permitido esse spoiler, né? Garuda chega, abraça a Krishna com arma assim. Vamos saber. Abraça a Krishna. Ele se fecha completamente. E todo mundo que está na batalha não consegue ouvir. É uma conversa particular entre Arjuna e Krishna. Mas a cena cinematográfica. Bem significativa. Tá dando já. Então, eu queria fazer esse comparativo porque Arjuna, ao ver essa forma universal, ele teve medo, né? E então, há uma relação, um tipo de sabor nessa relação no qual Arjuna viu a forma universal de Krishna. Quando Krishna ele vem à Terra por dois motivos, né? Ele vem para restabelecer o Dharma e para proteger seus devotos. E havia dois devotos que estavam em grandes apuros, que era Vasudeva e Devaki. Eles estavam sendo presos porque havia uma voz que disse a Kansa que o oitavo filho iria matá-lo. Então ele quer resolver logo a solução e tenta matar sua própria irmã. Aí Vasudeva, com bastante diplomacia, consegue fazer com que atrase isso. Estou resumindo a história para a gente chegar no ponto que a gente vai entrar. Então, só que quando Kansa voltou para casa, Narada Muni foi visitá-lo. E aí disse que Narada Muni falou assim: você não sabe se o oitavo filho é contado de frente para trás ou de trás para frente. Ele queria acelerar, né? Então aí Kansa ficou com aquilo na cabeça e falou: não vou deixar nenhum filho vivo, vou matar todos. Aí ele decidiu que ele queria fazer com que Kansa aumentasse seus pecados logo, para que a terra fosse aliviada do fardo de se apoiar Kansa, os pés de Kansa, né? Então Krishna nasce num dia à noite, e aí no encanto todos dormem. O encanto já está aparecendo aí. E aí todos dormem e Vasudeva consegue levar Krishna a uma vila, a Gokula, onde está lá a família de Nanda Maharaj. E lá nesse dia nasce também uma menina. E essa menina é trocada, né? Vasudeva pega a menina e deixa a Krishna lá, né? E aí ele volta e dá a menina para Kansa. Kansa, de forma assim, nasceu a oitava criança. Ele nem imaginava, vai ser uma menina ainda para me matar, então vou logo matar ela. E aí ele desfere um golpe nessa criança, e essa criança toma uma forma gigantesca, com vários braços, uma forma feminina, de Durga, né? E caçou da cara de Kansa. Fala: Kansa, seu tolo, a criança que veio para te matar já nasceu e já está bem longe daqui. Então, então Krishna vai lá amanhecer o dia com Mãe Yashoda e Nanda Maharaj. E aí ele vai crescendo. E a gente vai contar a partir da história daí. Alguém conhece, todos conhecem o Srimad Bhagavatam? O Srimad Bhagavatam, nesse livro aqui, deve ter uma capa diferente agora, acho que é nova, né? Todos conhecem? Ou ninguém conhece? Alguém não conhece? O Srimad Bhagavatam, conhece? O Srimad Bhagavatam, ele é uma conversa entre Maharaj Parikshit e Sukadeva Goswami. Maharaj Parikshit foi amaldiçoado, ele iria morrer em 7 dias, e aí ele perguntou o que ele poderia fazer durante esses 7 dias para alcançar. Em 7 dias você tem que fazer alguma coisa que é muito importante na sua vida, né?
Então, o que seria mais importante? Aí Shukadeva Goswami foi escolhido numa assembleia de sábios para falar esse livro Srimad Bhagavatam durante 7 dias. Essa história está sendo contada, né? Essa história de Maharaj Praksit e Shukadeva Goswami, ela está sendo contada na floresta Naimisharanya. Na floresta Naimisharanya, há os sábios encabeçados por Shaunaka Rishi, e eles estão conversando com Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami, ele estava na reunião que Sukadeva Goswami estava falando com Maharaj Praksit. Então ele estava recontando o que Sukadeva Goswami estava falando. Estou contando porque eventualmente vai aparecer Suta, né, explicando o que foi que estava acontecendo. Então, Sukadeva Goswami disse: ó Maharaj Praksit, o sacerdote da dinastia Yadu, a saber Gargamuni, que era muito elevado em austeridades e penitências, foi então inspirado por Vasudeva, aí ver Nanda Maharaj em seu lar. Então, Gargamuni, ele era um sacerdote da família Yadu. E aí Vasudeva falou: vai lá dar uma olhada em Krishna. Ele sabia que tinha levado Krishna lá, então ele sabia quem era Krishna. Gargamuni também sabia quem era. Ao ver Gargamuni presente em seu lar, Nanda Maharaj ficou tão satisfeito que se levantou para recebê-lo de mãos postas. Embora visse Gargamuni com seus olhos, Nanda Maharaj pôde apreciar que Gargamuni era adoksaja, isto é, ele não era uma pessoa comumente vista pelos sentidos materiais. Quando Gargamuni foi adequadamente recebido como visitante e sentou-se confortavelmente, Nanda Maharaj dirigiu-lhe as seguintes palavras gentis e submissas: querido Senhor, por que és um devoto? És pleno de tudo. Todavia, meu dever é servir-te. Por favor, ordena-me. O que posso fazer por ti? Ó meu Senhor, ó devoto grandioso, pessoa como tu locomove-se de um lugar a outro, não visando o seu próprio interesse, mas em benefício dos grihastas, dos chefes de família, de coração pobre. Caso contrário, eles não se preocupariam em ir a um lugar a outro. Ó grande pessoa santa, compilaste o conhecimento astrológico pelo qual podem se compreender os fenômenos invisíveis, atuais e passados. Em virtude deste conhecimento, todo ser humano pode entender o que fez em sua vida passada, e com isto afeta a sua vida presente. Tu conheces isto. Meu Senhor, és o melhor dos brahmanas, especialmente porque conhece a fundo o Jyotish Shastra, a ciência astrológica. Portanto, por natureza, és o mestre espiritual de todo ser humano. Nesse caso, como fizeste a gentileza de vir até minha casa, por favor, executa as atividades reformatórias em prol dos meus 2 filhos. Gargamuni disse: meu querido Nanda Maharaj, eu sou o guia sacerdotal da dinastia Yadu. Sabe-se disto em toda parte. Logo, se eu realizar o processo purificatório de teus filhos, Kansa considera-los filhos de Devaki. Portanto, Kansa é um grande diplomata e um homem muito pecaminoso. Portanto, tendo ouvido de Yogamaya, a filha de Devaki, que a criança que mataria já nasceria em alguma outra parte, tendo ouvido que em sua 8ª gravidez Devaki não poderia gerar uma menina, e sabendo de tua amizade com Vasudeva, Kansa, ao tomar o conhecimento de que o processo purificatório foi realizado por mim, o sacerdote da dinastia Yadu, na certa irá considerar todos esses pontos e acabará suspeitando que Krishna é filho de Devaki e Vasudeva. Daí, ele poderá tomar providência para matar Krishna. Isso seria uma catástrofe. Então ele não queria aceitar fazer, porque ele sabia que tudo iria indicar que ele era filho de Vasudeva e Devaki. Nanda Maharaj disse: meu querido e grandioso sábio, se achas que o fato de esse processo de purificação ser realizado por ti induzirá Kansa a ficar suspeitando, então canta secretamente os hinos sem o conhecimento de nenhuma outra pessoa, nem mesmo os meus parentes. Realiza aqui no estábulo de minhas vacas o processo purificatório alusivo ao segundo nascimento, pois este processo de purificação é essencial. Sukadeva Goswami continuou. Tendo recebido de Nanda Maharaj o especial pedido para fazer aquilo que já desejava fazer, Gargamuni realizou em um lugar solitário a cerimônia na qual Krishna e Balarama receberam seus nomes. Gargamuni disse:
Através de suas qualidades transcendentais, esta criança, o filho de Rohini, dará toda a felicidade a seus parentes e amigos. Portanto, ele será conhecido como Rama. E porque manifestará extraordinária força física, ele também será conhecido como Bala. Ademais, porque ele une duas famílias, a família de Vasudeva e a família de Nanda Maharaj, será conhecido como Sankarsana. Em todo milênio, teu filho Krishna aparece como a encarnação. No passado, ele assumiu 3 diferentes cores: branca, vermelha e amarela. E agora, apareceu na cor negra. Em outras, Dwapara Yuga, ele, como o Senhor Ramachandra, apareceu na cor Sukha, de papagaio. Todas essas encarnações agora se congregam em Krishna. Por muitas razões, este teu belo filho, às vezes, aparece em outras oportunidades como filho de Vasudeva. Portanto, aqueles que são eruditos, às vezes chamam esta criança de Vasudeva. Para este teu filho, existem muitas formas e nomes de acordo com suas qualidades e atividades transcendentais. Eu os conheço a todos, mas as pessoas em geral não as compreendem. Para aumentar a bem-aventurança transcendental dos vaqueiros de Gokula, esta criança sempre executará ações que vos serão auspiciosas, e unicamente através de sua graça superais todas as dificuldades. Ó Nanda Maharaj, como se registra na história, quando havia um governador irregular e incompetente, e estando Indra destronado, as pessoas passando então a ser afligidas e perturbadas por ladrões, essa criança apareceria para proteger a população e capacitá-las a prosperar, e ele subjugava os ladrões e assaltantes. E Krishna aqui, os demônios asuras não podem danificar os semideuses, que sempre têm ao seu lado o Senhor Vishnu. Do mesmo modo, qualquer pessoa ou grupo apegado a Krishna são extremamente afortunados, porque tem muita afeição por Krishna. Tais pessoas não podem ser derrotadas por demônios, como os associados de câncer, ou pelos inimigos internos, os sentidos. Portanto, concluindo, ó Nanda Maharaj, este teu filho está no mesmo nível de Narayana, em suas qualidades, opulência, nome, fama e prestígio transcendentais. Ele é exatamente como Narayana. Todos vós deveis criar esta criança com muito cuidado e atenção. Srila Shukadeva Goswami prosseguiu. Depois que Gargamuni, tendo instruído Nanda Maharaj acerca de Krishna, partiu para seu próprio lar, Nanda Maharaj ficou muito satisfeito e considerou-se pleno de toda a boa fortuna. Passando pouco tempo, ambos os irmãos, Rama e Krishna, com a força de suas mãos e joelhos, começaram a engatinhar pelo solo de Vraja, desfrutando então de seus divertimentos infantis. Quando Krishna e Balarama, com a força de suas pernas, engatinhavam nos lugares lamacentos criados em Vraja, pelo esterco e urina de vaca, seu engatinhar parecia o rastejar das serpentes, e o som do sino de seus tornozelos era muito encantador. Muito satisfeito com o som emitido pelo sino de tornozelos de outras pessoas, ele costumava seguir essas pessoas como se estivessem indo ter com suas mães. Quando viam que eram outras pessoas, eles ficavam com medo e retornavam às suas verdadeiras mães, Yashoda e Rohini. Cobertos de terra lamacenta, misturada com esterco e urina de vaca, os bebês pareciam muito belos. E quando iam até suas mães, tanto Yashoda quanto Rohini, pegavam-no com muita afeição, abraçando e permitindo que eles mamassem o leite que fluía de seus seios. Enquanto sugavam o seio, os bebês sorriam e seus dentinhos eram visíveis. Suas mães, ao verem aqueles belos dentes, sentiam grande bem-aventurança transcendental. Não sei se vocês conseguem imaginar a cena, que eles estavam todos melados de esterco e urina, né? Aí elas pegam no colo, ou seja, elas se melaram todas também, né? Dentro da casa de Nanda Maharaj, as senhoras vaqueiras gostavam de ver os passatempos dos bebês Rama e Krishna. Os bebês costumavam agarrar as extremidades das caudas dos bezerros, e os bezerros arrastavam-nos para lá e para cá. Ao ver esses passatempos, as senhoras na seta interrompiam suas atividades domésticas e riam e desfrutavam com o incidente. Vocês entenderam o que eles faziam? Eles batiam nos bezerros, seguravam o rabo e aí arrastavam ele, né, como se estivesse esquiando. Ao sentirem-se incapazes de proteger os bebês, impedindo que lhe oferecessem calamidades produzidas por vacas com chifres, pelo fogo, por animais com garras e dentes, tais como os macacos, cães e gatos, e por espinhos, espadas e outras armas terrestres, Mãe Yashoda e Rohini ficavam sempre em ansiedade e suas ocupações domésticas eram perturbadas. Nesse momento, elas ficavam plenamente equilibradas.
firmando-se no êxtase transcendental conhecido como a angústia da afeição material, pois isso surgia em suas mentes. Ó rei Paraxite, dentro de pouquíssimo tempo, Rama e Krishna começaram a caminhar muito facilmente em Gokula, sobre suas pernas, com suas próprias forças, sem necessidade de engatinhar. Em seguida, o Senhor Krishna, juntamente com Balarama, começou a brincar com os outros filhos dos vaqueiros, despertando assim a bem-aventurança transcendental das vaqueiras. Observando a atraentíssima agitação infantil de Krishna, todas as gopis das vizinhanças, para repetidamente ouvirem sobre as atividades de Krishna, aproximavam-se de mãe Yashoda e falavam-lhe o seguinte: nossa querida mãe, nossa querida amiga Yashoda, teu filho às vezes vem a nossas casas, antes de a ordenha das vacas, e solta os bezerros, e quando o dono da casa fica irado, teu filho simplesmente sorri. Às vezes, ele planeja alguns processos para roubar a coalhada, manteiga e leite, saborosos, os quais eles então comem e bebem. Quando os macacos se reúnem, ele divide isto com eles, e quando os macacos enchem tanto suas barrigas, que não conseguem comer mais, ele quebra os potes. Às vezes, se ele tem a oportunidade de roubar manteiga ou leite em uma casa, ele fica irado contra o chefe de família e, por vingança, agita as criancinhas beliscando-as. Então, quando as crianças começam a chorar, Krishna vai embora. Quando o leite e a coalhada são mantidos em um balanço pendurado bem alto no teto, e Krishna e Balarama não podem alcançá-lo, eles dão um jeito de alcançá-los, empilhando várias tábuas e virando de ponta cabeça o pilão, próprio para moer especiarias. Conhecendo bem o conteúdo do pote, eles abrem buraco neles, enquanto as gopis mais velhas ficam entregues a seus afazeres domésticos. Krishna e Balarama às vezes entram num quarto escuro, iluminando o lugar com as valiosas joias e adornos que ficam sobre seus corpos, e aproveitando-se dessa luz para roubar. Quando Krishna é apanhado fazendo suas travessuras, o dono da casa lhe diz: "Oh, você é um ladrão!" e aparentemente expressa ira contra Krishna. Krishna então responde: "Não sou um ladrão, você que é um ladrão." Às vezes, ficando irado, Krishna urina e defeca em um lugar limpo e é sentado de nossas casas. Mas agora, nossa querida amiga Yashoda, este ladrão esperto está sentado diante de ti, como um menino bom. Às vezes, todas as gopis olhavam para Krishna sentado ali com seus olhos tão apavorados que sua mãe não o castigava. E quando viam o belo rosto de Krishna, ao invés de castigá-lo, elas simplesmente miravam-lhe o rosto e sentiam bem-aventurança transcendental. Mãe Yashoda megamente sorria de toda essa brincadeira e perdia a vontade de castigar seu abençoado filho transcendental. Certo dia, enquanto Krishna brincava com seus amigos de folguedos, incluindo Balarama e outros filhos dos Gopas, todos os seus amigos reuniram-se e apresentaram uma queixa a Mãe Yashoda. "Mãe", disseram eles, "Krishna comeu terra." Ao ouvir os amiguinhos de Krishna contar isso, Mãe Yashoda, que vivia muito preocupada com o bem-estar de Krishna, agarrou Krishna com sua mão para olhar o interior de sua boca e castigá-lo. Com seus olhos temerosos, ela dirigiu ao seu filho as seguintes palavras: "Querido Krishna, por que és tão inquieto que comeste barro em um lugar solitário? Esta reclamação contra ti foi apresentada por todos os teus companheiros, incluindo teu irmão mais velho, Balarama. Que é isto?" O Senhor Sri Krishna respondeu: "Minha querida mãe, jamais comi barro. Todos os meus amigos que reclamam contra mim são mentirosos. Se pensas que eles estão contando a verdade, podes olhar diretamente dentro da minha boca e examiná-la." Mãe Yashoda desafiou Krishna: "Se não comeste terra, então abre bem tua boca." Ao receber este desafio de sua mãe, Krishna, o filho de Nanda Maharaj e Yashoda, para manifestar passatempos como uma criança humana, abriu sua boca. Embora a suprema personalidade de Deus, que é pleno de todas as opulências, não perturbasse a afeição parental de sua mãe, sua opulência manifestou-se automaticamente, pois a opulência de Krishna jamais some em alguma etapa, senão que se manifesta no momento adequado. Quando, por ordem de sua mãe Yashoda, escancarou sua boca, ela viu dentro de sua boca todas as entidades móveis e inertes, o espaço exterior, todas as direções, juntamente com as montanhas, as ilhas, os oceanos, a superfície da terra, o vento que sopra, o fogo, a lua, as estrelas. Ela viu os sistemas planetários, a água, a luz, o ar, o céu e a criação através da transformação do Ahankara. Ela também viu os sentidos, a mente, a percepção sensorial e as três qualidades, bondade, paixão e ignorância. Ela viu o tempo designado às entidades vivas,
viu o instinto natural e as reações do karma, e viu os desejos e as diferentes variedades de corpos, móveis e inertes. Vendo todos esses aspectos da manifestação cósmica, juntamente com ela própria e Vrindavana Dama, ela ficou receosa e temerosa da natureza de seu filho. Mãe Yashoda começou a argumentar consigo mesma. Será isto um sonho ou será uma criação ilusória da energia externa? Acaso isso manifestou-se através de minha própria inteligência? Ou trata-se de algum poder místico de meu filho? Portanto, que eu me renda à Suprema Personalidade de Deus e ofereça minhas reverências a Ele, que está além da concepção da especulação humana, da mente, das atividades, palavras e argumentos, que a causa da causa se origina, qual se origina esta manifestação cósmica, por quem todo o cosmos é mantido e por quem podemos conceder a existência deste. Que eu simplesmente ofereça minhas reverências, pois Ele está além da minha contemplação, especulação e meditação. Ele está além de todas as minhas atividades materiais. É pela influência de Maya, a energia do Senhor Supremo, que estou pensando que Nanda Maharaj é meu esposo, que Krishna é meu filho. E porque sou a rainha de Nanda Maharaj, toda a riqueza sobre a forma de vacas e bezerros está em meu poder, e todos os vaqueiros e suas esposas são meus súditos. Na verdade, também sou eternamente subordinado ao Senhor Supremo. Ele é meu refúgio último. Mãe Yashoda, por graça do Senhor, pôde entender a verdade insofismável. Mas foi então que o Mestre Supremo, por influência da potência interna Yogamaya, novamente inspirou a ficar absorta em intensa afeição maternal pelo seu filho. Imediatamente esquecendo-se da ilusão criada por Yogamaya, segundo o qual Krishna, mostrando a forma universal dentro de sua boca, Mãe Yashoda colocou seu filho no colo como antes, sentindo que em seu coração crescia a afeição por seu filho transcendental. As glórias da Suprema Personalidade de Deus são estudadas através dos Vedas, dos Upanishads, da literatura de Sankhya e de outros textos Vaishnavas. No entanto, Mãe Yashoda considerava essa pessoa suprema seu filho comum. Tendo ouvido sobre a grande fortuna de Mãe Yashoda, Prakshit Maharaj perguntou a Shukadeva Goswami: ó Brahmana erudito, a Suprema Personalidade de Deus mamou o leite do seio de Mãe Yashoda. Que atividade auspiciosa ela e Nanda Maharaj realizaram no passado, a ponto de alcançarem essa perfeição em amor estático? Embora Krishna estivesse tão satisfeito com Vasudeva e Devaki, que desceu como filho deles, eles não puderam desfrutar dos magníficos passatempos infantis de Krishna, que são tão impotentes, tão imponentes, que basta alguém cantar sobre eles para que extermine a contaminação do mundo material. Nanda Maharaj e Yashoda, entretanto, desfrutaram plenamente deste passatempo, e, portanto, eles sempre estão em melhor situação do que Vasudeva e Devaki. Sukadeva Goswami disse: para seguir as ordens do Senhor Brahma, Drona, o melhor dos vasos, justamente com sua esposa, Dara, dirigiu ao Senhor Brahma as seguintes palavras. Drona e Dara disseram: por favor, isso era a vida passada de Nanda Maharaj e Yashoda. Por favor, permita-me nascer no planeta Terra, para que após nosso aparecimento, o Senhor Supremo, a Personalidade de Deus, o Controlador Supremo e Mestre de todos os planetas, também apareça e espalhe o serviço devocional, a meta última da vida. Então, aqueles que nasceram neste mundo material possam muito facilmente libertar-se da miserável condição da vida material, aceitando esse serviço devocional. Quando Brahma disse sim, que assim o seja, o afortunadíssimo Drona, que era igual a Bhagavan, apareceu em Vrajapura, Vrindavana, como o famosíssimo Nanda Maharaj, e sua esposa, Dara, apareceu como Mãe Yashoda. Em seguida, ó Maharaj Prakshit, melhor dos Bharatas. Quando a Suprema Personalidade de Deus tornou-se filho de Nanda Maharaj e Yashoda, ele sentiu um contínuo e inabalável amor devocional, em afeição parental. E na companhia deles, todos os outros habitantes de Vrindavana, as gopas e os gopis, desenvolveram o cultivo de Krishna Bhakti. Assim, a personalidade de Krishna, a personalidade suprema Krishna, juntamente com Balarama, viveu em Vrajabhumi, Vrindavana, só para corroborar as bênçãos de Brahma. Manifestando diferentes passatempos em sua infância, ele aumentava o prazer transcendental de Nanda e dos outros habitantes de Vrindavana. Shri Krishna Damodara aqui. O próximo passatempo seria o de Damodara, mas aí a gente deixa para uma próxima. Porque já está no horário, né? Então,
para a gente reparar, né, que no Bhagavad Gita, Krishna, quando vê, ele fica aterrorizado. Mas Yashoda também fica confusa com o que acontece. Mas a gente vai ler logo mais, né, quando a gente cantar Damodara, na tradução, tem um verso aqui muito interessante. Eu acho que é o verso 4. Não, peraí. Aqui. Que é o verso 3. Com passatempos infantis tais como este, ele está afogando os habitantes de Gokula em lagos de êxtase. E está revelando àqueles devotos que estão absortos em conhecimento acerca de sua suprema majestade e opulência, essa forma Aishvarya, que ele só é conquistado pelos devotos cujo amor puro está imbuído de intimidade e está livre de todas as concepções de respeito e reverência. Com grande amor, volto a oferecer minhas reverências ao Senhor Damodara centenas e centenas de vezes. Então, essa forma universal ao devoto, né, que vê Krishna como um todo, ela é uma forma de raça, de sabor, né? É uma forma doce. Então, é até metafórico quando uma mãe disse que vê a forma universal do filho, vê todo o universo dentro do filho. Foi o que mãe Yashoda viu, ela viu todo o universo na forma de Krishna, através da boca dele. Mas não é só a questão de ver todo o universo místico, mas ela viu que toda a sua realidade girava em torno dele também. Esse era o significado, né? Para a mãe, a criança é o universo inteiro. As histórias também, que alguns gopas, né, eles tinham tão intimidade com Krishna, que eles sabiam que Krishna era Deus. Eles sabiam, e uma vez eles encontraram uma cobra imensa com a boca aberta, e eles foram cantando e pulando em direção à boca da cobra. Eles entraram na boca da cobra e falaram: não tem problema nenhum, Krishna está conosco. E Krishna, quando viu aquilo, ele ficou assim: nossa, essa galera confia demais. Então, a forma Aishvarya, ela é para que a gente está no início, quando está buscando a forma de Deus, vendo Deus como o esplendor, o poderoso, né? E depois, quando a gente vai compreendendo esse Deus poderoso, a gente começa a querer saber qual é a personalidade que está por detrás desse Deus poderoso. Que doçura ele ocupa em seu coração. Então, Nanda Maharaj e Yashoda, eles deram essa misericórdia para a gente, né? De a gente compreender quem é essa pessoa por detrás de Vishnu, quem é essa pessoa, essa personalidade por detrás desse todo-poderoso que controla todos os universos, que já matou todos no campo de batalha, na qual a gente só é um instrumento, né? Então é isso. Vou abrir rapidinho para as perguntas, se alguém quiser fazer um comentário. Parece que quando a Rosada era castigar Krishna, porque ele já tinha feito tanta coisa, ela já tinha tanta reclamação. Ela falou: não, eu tenho que dar um castigo. Exatamente. No próximo capítulo, é exatamente o passatempo que ela perde a paciência. Porque aí já foi o acúmulo de paciência, já foi essa, comeu terra. Aí na próxima ele quebra as coisas da própria casa, né? Você está explicando para a Jagadish quando a gente está no carro de manhã, ele falou: eu não foi ele, depois você vai ver que está também. Eita, não, mas agora eu vou. Calma. Ele não apanhou. Não, ele não apanhou. Ela foi para fazer o castigo, mas aí no final das contas ela amarra ele não com o castigo pelo que ele fez, mas ela amarra ele porque ela precisava terminar de arrumar tudo que ele quebrou. E se ele continuasse solto, ele ia continuar aprontando. Ela amarra como uma forma de imobilizar ele, que não deu certo também, para que ela pudesse ajeitar as coisas. Tipo assim: menino, eu não aguento mais, fica quieta aí. Mas ela foi correndo, né? É isso interessante. Ela foi correndo com um pedaço de pau na mão. Aí quando ela chega lá, ela vê ele e aí vê ele soluçando de medo. Aí, só que na hora que ela pega a varinha, ela vai como tipo assim, ameaçando para castigar. Só que quando nessa hora que ela está correndo, ela já muda o pensamento dela. Você está acompanhando os comentários do Sanatana Goswami que eu estou fazendo no grupo? Pois é. Aí você vai ver lá na frente que ele vai falar. O que acontece? Quando ele começa a correr, a preocupação dela não é mais castigar ele. A preocupação é: meu Deus, esse menino, quem é mãe sabe, quando a criança sai correndo, não quer ter rua. Sabe como é que sai correndo e tem rua? Né, mãe? A preocupação da gente não é mais castigar a criança. Esse menino vai ser atropelado.
Vai passar uma vaca, vai matar esse menino, ou ele vai cair no buraco. A preocupação dela muda, ela não é mais castigar. É tipo assim, eu preciso parar ele vai se machucar. Tipo, para menino, pelo amor de Deus. Né? Então é muito lindo esse pensamento. É lindo mesmo. Só que esse é Krishna, né? Eu acho que também foi a manifestação da minha chuva. Essa manifestação da forma universal ela tem significado hebraico, tem significado filosófico, para mas também a chuva da forma universal é Outro aspecto. É interessante isso, né? Porque ela fica impressionada, nossa, essa criança é impressionante, né? Aí ela presta reverências àquela criança, mas ela não sente o mesmo medo que... Ela fica espantada. Arjuna, ele fica com medo dela, né? E isso é interessante porque Krishna, ele é um só. No entanto, cada devoto vai haver uma relação única com Krishna, né? Então Arjuna, ele tinha essa relação, e ele demonstrou isso para o nosso bem. Quando ele pede, ele fica com medo, ele mostra essa forma senhoril, né? Ele fica com medo no campo de batalha. Mas Mãe Yashoda, ela tem um relacionamento com Krishna, e assim como os vaqueirinhos também. Os vaqueirinhos têm uma relação com Krishna, que mesmo compreendendo que ele é Deus, continua sendo meu amigo, continua sendo, que são os sabores, né? Então, as Gopis viam Krishna de uma forma, Mãe Yashoda via de uma forma, Nanda Maharaj via de uma forma, Uddhava vai ver de outra forma, né? Então, cada associado de Krishna vai estar vendo de uma perspectiva diferente. A nossa linha Gaudiya Vaishnava, a gente vem de Sanatana, Rupa e Sanatana. E eles são como se fossem grandes yogis. Os yogis, o que são os yogis? Yogis são aqueles que conseguem ir muito a fundo em um certo objeto de conhecimento. Eles conseguem se aprofundar naquela meditação e trazer coisas dinâmicas transcendentalmente. Então, os Goswamis de Vrindavana, eles meditavam na perspectiva que as manjaris tinham de Radha e Krishna. Então eles enxergavam como as manjaris viam Radha e Krishna. Então as manjaris, elas às vezes não tinham roupa belas nem nada, elas se vestiam de forma simples, mas Radha e Krishna, eles se enfeitavam com uma maior beleza, botavam joias e tudo, né? Então a gente vem exatamente dessa linha. A gente tenta ver Krishna, né? Não como um rei, como alguns adoradores de Rama vão ver Rama como o rei, né? O rei perfeito. Mas a gente vai ver Krishna como objeto de nosso amor. Essa é muito impressionante isso, né? E ainda mais essa capacidade, como as manjaris conseguiram alcançar um tal estado de amor por Krishna, que o próprio Krishna assume isso. Ele fala, daqui da realidade não existe mais ninguém que as gopis e as manjaris alcançaram esse nível de amor, né? Devido a esse serviço amoroso, a esse serviço que acontece sem condicionamentos. O serviço de amor a Krishna, ele intensificou mais ainda quando Krishna saiu de Vrajadana, né? Ele teve que sair porque a Krura foi lá buscar ele, porque Kansa tinha convidado para uma luta, porque Kansa já estava morrendo de medo e queria logo adiantar essa luta, né? Quando ele tira Krishna de lá, né, com Balarama, e nunca mais eles voltam. Nunca mais depois eles voltam. Diz que Krishna, Gopala, Damodara nunca saíram de Vrindavana. Eles continuaram vivendo no coração de todos os residentes. E a separação fez aquela dor aumentar, então eles tinham muito mais amor. Krishna deu uma misericórdia através de um sofrimento. Não, sofrimento da separação. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Várias crianças quem foram essas crianças? Tem alguém que não nasceu, né? Foi. Normalmente quando a criança parte assim já de início, significa que ela meio que teve o karma liberado, né? Aconteceu uma história parecida com os filhos de Rei Santana, que aí eles eram os 8 vasos. Aí Mãe Ganga foi afogando cada um, mas é porque a pedido deles. Agora essas crianças, elas voltam à vida. Eu não sei a história delas anterior, mas essa história posterior. Quando Devaki, conversando com Krishna, ela pede a Krishna, eu queria meus filhos novamente.
Aí ele viaja até o reino dos mortos e traz essas crianças de volta, né? Para poder falar alguma coisa. Ele traz as crianças de volta. Aí devolve a Devak. Mas assim, a vida anterior delas, eu não tenho conhecimento. Se alguém souber, pode. Fica por um tempo e depois leva, né? Tem uma história. Eu não sei muito bem a história das crianças. Alguma pergunta? Posso finalizar? Então, Srita Modara aqui.